Vamos lá, vamos responder a questão. Então vamos lá. Eu estou na fase de cruzamento. Minha válvula de admissão está aberta, minha válvula de escapamento está aberta. E eu quero medir a distância entre as minhas válvulas e o meu pistão. Como é que eu vou medir isso de uma forma correta? A primeira ideia que a gente tem é de colocar uma massa de modelar aqui e de preferência lubrificar as válvulas para que a válvula não fique aderida na massa, né? Na massa de modelar. Eu venho lá, o pistão vai subir, as válvulas vão abrir, vai amassar minha massa de modelar, depois eu tiro o cabeçote, vou lá. Tem gente que até corta pela metade, vem com o paquímetro e vai medir a espessura. Bom, tudo bem. Só que a gente está esquecendo alguma coisa de muito, muito importante. Então vou pegar esse disquinho aqui e vem lá comigo. Ponto morto superior. Pessoal, se eu volto, a maioria dos motores vira sentido horário, né? São raros os motores de automóvel que gira no sentido anti-horário. Compensação na aviação é o contrário, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Admissão. Pistão sobe, a admissão começa. Pistão desce, o escapamento começa. Certo ou errado? Bom, tem muita gente que fala, o pistão... Deixa eu pegar meu pistão aqui. Tem muita gente que insiste. Pistão desceu, começa a admissão, tá? É completamente errado. Isso só existiu, pistão descer e começa a admissão, isto só existiu numa época, vamos fazer 120 anos atrás, até mais de 120 anos atrás, mas... Então tem o meu pistão, ele desce. Aí a gente fala que quando desce ele vai fazer uma depressão, então a pressão interna dentro do cilindro vai ser menor que a pressão externa e o ar vai ser admitido. Isso só aconteceu quando a gente tinha uma válvula que era comandada pela depressão. Então tinha a válvula como ela é hoje, mais ou menos, na sede de válvula. Então ela está fechada e tem uma mola. Só que essa mola, aliás, aí tem um detalhe muito interessante nesses motores assim de 1900, final de 1800 e 1900, aqui tem uma porca. E quando você aperta, você comprime mais essa mola. Tá? E é uma mola muito, muito fraca. Muito fraca. E eu não tenho comando de válvula. Então aqui, realmente nesse motor, quando o pistão desce, quando ele chegar um certo, já desceu bastante, vai ter uma zona de baixa pressão, né? E aí a válvula vai abrir. Só para vocês terem uma ideia, a tensão, a força da mola é em torno de 200 gramas com esse tipo de motor. Aí é muito, muito interessante de regular esse motor. Porque se eu der mais carga aqui na mola, o que vai acontecer? O motor vai ter uma tendência a ficar muito mais difícil para dar partida. Porque eu vou ter que ter uma depressão suficientemente grande para vencer essa resistência. E geralmente não funciona muito bem. Então eu tenho que deixar em torno de 200 gramas. Logicamente que esse 200 gramas está
proporcional ao peso da minha válvula e a capacidade cúbica do meu motor. Se eu deixar com 50 gramas, o motor vai dar partida muito mais fácil, a marcha lenta vai ficar muito boa. Em compensação, logo quando eu começo a acelerar, a válvula vai flutuar. Então tem que chegar a um bom compromisso quando a gente regula esse tipo de motor. Então, às vezes a gente tem uma tendência a menosprezar as técnicas antigas, mas não é todo mundo que consegue regular um motor desse e regular bem. Bom, pessoal, então vamos voltar à questão. Lembre-se sempre, a partir de agora você vai falar, a admissão começa com o pistão que sobe e o escapamento quando o pistão desce. Então, a fase de escapamento começa com o pistão que desce. E a admissão começa com o pistão que sobe. Como é que é possível isso? Simplesmente avanço de abertura e atraso de fechamento. Aí que a gente vai começar a entender a coisa. Então, estou aqui. Deixa aqui, vou colocar aqui assim. Ponto morto superior. Aqui é a minha referência, tá bom? Então, eu estou aqui. Eu estou subindo. Começou a admissão, porque tem uma hora que eu vou ter o avanço de abertura. Então é aqui que eu vou ter. Então quantos graus a minha válvula de admissão vai abrir antes do ponto morto superior? Tá? Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma montagem um pouco diferente. A gente não vai usar massa de modelar. Vai esquecer isso e a gente vai fazer uma montagem que é muito simples, muito precisa e todo mundo que saiba montar um motor pode usar esse método. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui vou colocar uma só válvula, tá? Só para facilitar a compreensão. Mas depois vocês vão entender. Aliás, vou colocar as duas aqui, vai. Esse aqui estava mais legal, esse daqui. Minha válvula de admissão. Minha válvula de escape. E aqui está o meu pistão. Ok? Bom, eu vou vir aqui está o Spring Retainer, e eu vou vir aqui com o relógio comparador. É a mesma coisa do outro lado, ok? Vamos supor que eu tenha... Quanto que eu posso falar? Vai. 70... Bom, 70 talvez é muito, vai. Vou fazer... 40... 70... 70... Ai... 70, 40. Só para inventar um número aqui. Bom. Facinho, hein, pessoal? A admissão começou. A 40 graus. Deixa eu colocar meus óculos. A 40 graus antes do ponto morto superior. O ponto morto superior está aqui, tá? Então, estou vindo aqui assim, chegou aqui assim. A minha válvula de admissão está já abrindo. E o meu pistão está subindo. Você pode chegar
Digamos que você estava a 40 e agora você já está a 35 graus antes do ponto morto superior. E nesse momento eu quero saber qual que é a distância da minha válvula em relação ao pistão. Aí eu chego, eu já abri, digamos que posso até ter já aberto um pouco, não preciso nem zerar o meu relógio comparador. Então eu estava a 40 e agora eu estou a 35, né? Antes do ponto morto superior. E aí, digamos que o meu ponteiro estava aqui e agora ele tá aqui. Então pego isso como referência, a 35 graus. Agora eu simples... detalhe, quando eu fiz essa montagem aqui, eu coloquei uma mola bem fraca, que é uma mola de controle. Estou enquadrando o meu comando, estou vendo como é que é, eu estou vendo como é que eu vou regular o meu comando. Estou a 35 graus antes do ponto morto superior e eu quero saber qual que é a distância agora, a 35 graus. Aí eu empurro com a mão aqui e minha válvula vai descer. Eu vou medir a distância, vai encostar aqui, eu vou sentir uma resistência, eu medir quantas voltas meu ponteiro deu e eu sei dar um valor. E aí eu posso até depois, eu aconselho, principalmente a partir de 20 graus, medir de 1 em 1 grau, porque aí você vai ter uma escala correta de qual é a distância. E você faz a mesma coisa para a válvula de escape. Tendo em vista que na minha admissão aqui, no cruzamento, né? Aqui ela está abrindo, a de admissão vai só ter uma tendência cada vez a abrir mais e essa aqui cada vez fechar mais, né? Até chegar no ponto morto superior. E lá eu uso também sempre a mesma técnica. Eu chego, se quiser você pode até zerar o teu comparador e você faz uma força aqui, muito fraquinha, né? Uma molinha bem fraca, você vem e você tem a distância. Aí você vai aprender algo que é muito, muito importante. Essa é uma são as noções que a gente vai adquirindo quando a gente começa a ter experiência nos motores, seja que você faça sempre o mesmo tipo de motor ou marca de motor diferente, é a relação entre os tipos de comando que você tem e o tipo de preparação que você vai fazer, essa relação de quanto que o pistão vai subir, né? E qual que é a distância que vai ter a minha válvula em relação ao pistão. Geralmente assim, isso é não é que é uma norma, mas é uma recomendação. Se eu pudesse te dar uma recomendação, eu faria o seguinte: por um motor preparado para a rua, para não ter problema, a folga mínima que você vai dar entre válvula e pistão é 1,5 milímetros para a rua. E para a corrida, aí já tem que já tem que conhecer bem 0,5 milímetros. Só para vocês terem uma ideia, acredite se quiser, em Fórmula 1
logicamente Fórmula 1 eu estou dando aqui só para ter uma ideia, tá? Mas porque motor de Fórmula 1 não dá para comparar com um motor de rua, mas na Fórmula 1, na fase de cruzamento, essa distância é zero. Isso quer dizer que a válvula, eu sei que vocês não vão acreditar nisso, mas a válvula encosta, ela vai encostar no pistão. Eu disse bem, ela encosta, ela não bate, ela encosta. Mas para conseguir isso, precisa que todo o conjunto seja extremamente rígido. Então, assim, a biela não flexiona, o meu pistão a 16 mil rotações por minuto não vai flexionar, todo o conjunto de distribuição está sempre em contato com o comando de válvula, meu bloco é rígido, meu virabrequim é rígido, então assim, isso é uma proeza mesmo, né? Agora, isso aqui, pessoal, não dá para você fazer, eu vou usar isso, o André me falou isso e eu posso usar isso. Não. Porque se lembra que quando eu estava falando sobre mola de válvula, dependendo dessa distância, a gente vai dar uma carga a mais na mola para ter um valor de segurança em relação a isso aqui. Quanto menor essa distância entre válvula e pistão, maior será a margem de segurança que eu vou dar. Mas isso eu vou falar mais para frente. Em corrida, a gente dá uma margem de segurança muito, muito pequena. Eu já montei motor de corrida sem margem de segurança, zero de segurança. Isso quer dizer que se o motor tinha 8.500 rotações por minuto como rotação máxima constante, que a gente chama isso. Ou seja, é a rotação que o motor foi feito para trabalho. Então o piloto ele vai sempre trocar todas as marchas, sempre nessa rotação. Mas isso quer dizer que se ele fizer um sur-regime, né, se ele ultrapassar essa rotação aqui, as válvulas vão flutuar com uma margem de segurança realmente muito pequena. Tá? Você coloca aí 300, 400 rotações por minuto de margem de segurança, é muito pequeno. Isso quer dizer que se ele erra uma marcha, pronto, acabou. O motor não existe mais. Então, às vezes a gente faz isso em algumas corridas que a gente vai fazer de tudo para ganhar, né? Então é isso, pessoal. Agora você já sabe como é que você vai fazer para medir isso aqui. Você vê que é muito, muito fácil, né? Então, quando você for enquadrar o comando, você pode usar 3 relógios comparadores. Se você tem um cabeçote com duplo comando, por exemplo, mas mesmo um motor com um só comando de válvula, né, mas 2 válvulas por cilindro, coloca um relógio comparador em cada válvula. Sempre tendo em conta que quando... vou fazer aqui. Você tem a tua válvula, você tem o spring retainers aqui. Pessoal, quando você vai colocar o relógio comparador, o relógio comparador tem que estar aqui, né? Ele tem que estar paralelo à linha da válvula. Você não pode chegar e colocar o relógio comparador assim ou assim, né? Porque quanto mais inclinado, a relação já não vai ser a mesma, né? A relação não vai ser 1 para 1. Então tem que tomar muito cuidado. Outro detalhe, quando você tem um sistema aqui com tucho
E o comando de válvula aqui pega bastante espaço. É bem difícil de colocar um relógio comparador aqui. Você pode, uma astúcia, essa haste aqui do comparador normalmente faz 5 milímetros, né, de diâmetro. Tem alguns relógios comparador que a maioria, a haste é 5 milímetros, mas aqui a rosca é de 2 milímetros. Geralmente essa rosca aqui é 2:100. E essa medida é a mesma que muitos raios de bicicleta, de roda de bicicleta. Então se dá para você ir numa bicicletaria, comprar um raio, aí em vez de 5 já tem 2 milímetros, é bem mais fininho, e com uma haste você corta, né? E dá para usar aqui. Essa é uma... Logicamente tem, quando você compra um bom relógio comprador, tem uma série de acessórios e tem braços, haste de relógio comparador, que é assim, olha. Tá, isso aqui ele está 90 graus e ele não vai flexionar, é feito para isso. Então você consegue deslocar isso aqui. Isso aqui tem que tomar bastante cuidado na hora que você vai montar. Outro detalhe importante é que quando você vai acionar o teu comando de válvula, tem um jogo aqui entre tucho e o corpo, né, o cabeçote, por exemplo, ou o bloco, e ele tem um movimento aqui assim, né? Um movimento tangencial. E isso altera, às vezes, um pouco o valor do teu relógio comparador. Então, quando você tem pouca folga entre válvula e pistão, tenta sempre medir da melhor forma possível. Então, voltando à questão, você vai esquecer a massa plástica, a massa de modelar, porque a massa de modelar vai te dar uma medida aproximadamente somente quando a válvula desceu o máximo, né? Quando ela estiver o mais perto do pistão, mas todos os outros valores não vão te dar. E os outros valores são muito, muito importantes, tá? Para ver a questão da margem de segurança que você tem. Então vou fazer de novo, vou fazer um outro pistão aqui. Então eu venho aqui, eu venho com um relógio comparador para ver a minha posição aqui no meu cilindro. Venho com o disco graduado, então tenho um controle aqui, eu tenho um controle aqui, tenho um relógio comparador aqui e tenho outro relógio comparador aqui. Então a todo momento, eu falei que a gente começava a 40 graus, né? Antes do ponto morto superior, então a partir do momento que minha válvula começa a abrir a divisão, eu já posso fazer minha medida aqui, entendeu? E você vai ver que tem motores que os últimos 10 graus aqui, antes de chegar aqui no ponto morto superior, a válvula está muito perto, tá? E a mesma coisa aqui para a válvula de escape. Ela está continuando a abrir, e essa aqui está fechando, mas os 10 graus após o ponto morto superior, eu preciso ter um controle da minha medição aqui. Então, a cada grau eu quero ter uma noção exata da distância da minha válvula em relação ao meu pistão. É facinho, né? É super fácil fazer isso aqui, não tem grandes segredos. Então, a partir de agora, você joga fora a tua massa de modelar e você usa isso. Logicamente precisa comprar um pouco de alguns relógios e tudo, mas em relação a quanto que custa o teu motor,
Isso aí não é nada, né? Falou, moçadinha. Espero que tenha ajudado um pouco aí. Falou!